Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vamos falar então dos sinais e sintomas. Sinal é o que eu vejo, sintoma que o paciente refere, tá? Então, é sempre bom a gente se atentar quanto a isso. Os olhos. Por conta desse déficit circulatório que vai acontecer na anemia, por conta dessa deficiência da hemoglobina, consecutivamente, as conjuntivas aqui embaixo, nessa regiãozinha aqui que a gente olha quando, né, vai verificar se a pessoa tem anemia ou não, as conjuntivas, elas ficam amareladas justamente por conta desse déficit sanguíneo. A pele, palidez, frieza e a pele se apresenta amarelada, justamente por isso, por conta desse déficit circulatório, uma vez que temos essa diminuição significativa na hemoglobina, consecutivamente o processo circulatório não será tão suficiente, não será tão eficaz, a pele se apresenta amarelada. Tanto é que quando nós fazemos ali as anotações de enfermagem, a coloração da pele, ela é muito importante, ela é um parâmetro que nós temos que nos atentar, porque uma pele amarelada pode ser, de repente, uma anemia, uma deficiência de circulação sanguínea, pode ser, de repente, uma pele cianótica, né, arroxeada, azulada, um problema na questão da oxigenação tecidual. Então, nós sempre temos que ficar atentos quanto a isso, tá? A respiração. Vamos lá. Se a hemoglobina é responsável por transportar o oxigênio através da corrente sanguínea a todos os órgãos e tecidos, a falta de ar será uma constante, porque a oxigenação do paciente ficará prejudicada. Na questão muscular, também teremos aí uma alteração significativa. O paciente apresenta fraqueza, justamente por falta de oxigenação para que os músculos consigam exercer as suas funções. Intestinal, vai haver ali uma mudança significativa na coloração das fezes, então é um parâmetro super importante da gente avaliar. Na parte central do paciente, fadiga, tontura e desmaio, justamente por conta dessa má distribuição de oxigenação que vai acontecer por esse déficit aí de hemoglobina. Vasos sanguíneos, baixa pressão arterial. Óbvio, né? Uma vez que a circulação não será suficiente, hemoglobinas diminuídas, a pressão arterial desse paciente, temos aí uma grande probabilidade dele apresentar quadros de hipotensão, ou seja, quando esse sangue, essa circulação sistêmica, ela não será suficiente aí ao organismo, tá? Então, o sangue, ele vai sofrer essa questão da diminuição considerável da pressão, tá? A pressão arterial. Então, logo esse paciente apresenta o diagnóstico de hipotensão, ou quando o sangue será insuficiente para suprir as necessidades de todos os órgãos, tá? A hipotensão é um evento bem perigoso, bem complicado, porque uma vez que esse número, né, por exemplo, a pessoa apresenta pressão 8/7, números assim, 8/6, é bem perigoso, porque a oferta de sangue a todos os órgãos e tecidos está muito baixa, e com isso o paciente pode entrar numa falência múltipla de órgãos e pode vir a óbito, tá? O coração, vamos lá. Aí a gente vai lá para aquela aula de mecanismos compensatórios. O coração, o paciente pode apresentar palpitações e taquicardia. Por que ele vai apresentar palpitações e taquicardia? Esse coração, gente, ele fará um trabalho extra, um mecanismo de compensação. Logo que o sistema nervoso central está percebendo que está vendo uma desordem, né? As células estão, a substância tão importante diminuída consideravelmente no organismo, logo o cérebro ele vai criar uma série de eventos para manter esse paciente vivo. E quem faz a distribuição do sangue aos órgãos e tecidos é o coração. Então, logo assim, o sistema nervoso central percebe a situação caótica, libera hormônios como a adrenalina, faz com que o coração aumente o seu trabalho de modo significativo, e dessa forma ele vai forçar muito o músculo, fazendo até que, tendo até uma probabilidade, em casos mais graves, do paciente ter uma parada cardiorrespiratória, porque ele terá que fazer um trabalho muito maior para suprir
essa necessidade sanguínea do indivíduo, já que vai estar defasada pelo número de hemoglobinas diminuído, tá? E aí também, gente, nós temos que pensar no cuidado de enfermagem. Quais serão os cuidados de enfermagem a esse paciente? Toda vez que eu pensar em montar um plano de cuidados de enfermagem ao paciente, eu tenho que lembrar o seguinte: qual é a doença e seus principais sinais e sintomas, tá? Em relação à pele, então, em relação à pele, eu sempre tenho que observar. Tá? Então, nos atentarmos à coloração da pele do paciente já é um cuidado de enfermagem, já nos dará um parâmetro. Em relação à fadiga, tontura e desmaio, essas possibilidades, eu tenho que colher essa informação para saber se o paciente de fato está apresentando essas sensações e promover a ele um ambiente mais tranquilo, promover a ele um ambiente que de fato ele consiga poupar energia. Porque se meu paciente ele fica deambulando muito, ele fica se mexendo muito, ele vai precisar de mais de quê, gente? De oxigênio. Então, já que a sua oxigenação está baixa por conta de um déficit de hemoglobina, eu farei com que ele repouse. Eu indicarei a ele o repouso e o sono. Vai ser muito reparador. Ele vai poupar energia, consecutivamente o gasto de oxigênio será menor. Então, a gente sempre fala para o paciente o repouso, a gente indica o repouso, o sono, tá? Em relação a possíveis episódios de hipotensão, nós sempre vamos estar ali atentos e monitorando constantemente seus sinais vitais, tá? E, se necessário, administrar líquidos, administrar medicação endovenosa para que ele tenha para que ele consiga manter principalmente a pressão arterial dentro dos parâmetros mais perto da normalidade. A questão respiratória, a monitorização também de oxigênio, né? Com aquele oxímetro de pulso, nós vamos verificar ali a oxigenação do paciente de modo a garantir a ele que esses níveis de oxigênio eles se enquadrem mais dentro da normalidade. E de que forma a gente pode fazer isso? Através da oxigenoterapia. Pessoal, algo muito importante que eu tenho que dizer a vocês: muito cuidado na hora em que forem administrar ali a oxigenoterapia. Aquele catéter, né, ele precisa estar muito bem inserido, senão ele machuca a narina do paciente, né, ele precisa estar bem inserido corretamente. E mais importante que isso ainda é nós verificarmos o volume de oxigênio a ser administrado ao paciente, tá? Se de repente você faz uma oferta muito intensa ao paciente, se bem que aquele catéterzinho ele não chega um volume muito alto. Quando é um volume muito alto, é aquela máscara. Mas mesmo que seja pelo catéter, a gente tem que ficar de olho, porque o que acontece? Às vezes o pulmão do paciente ele já está tão comprometido de modo a não suportar um volume maior de oxigênio. Então, se nós chegamos com uma dosagem com um volume muito alto de oxigênio, nós podemos sobrecarregar um pulmão que já não consegue fazer a troca gasosa de modo eficaz. Então, o paciente pode até vir a óbito. Então, sempre que formos que vai realizar a oxigenoterapia, verifica direitinho o volume a ser administrado por vocês, tá? Isso é fundamental, que a gente faça esse controle em relação à oxigenoterapia. Então, provavelmente, o paciente que sofre anemia vai precisar de oxigenoterapia, uma vez que baixa hemoglobina, baixa taxa de oxigênio. É um quadro bem complexo. Os níveis da anemia, eles precisam ser avaliados, porque dependendo da intensidade, o consumo, a ingestão de ácido fólico, de vitamina B12, de ferro já consegue reverter. Em alguns outros casos, a gravidade ela vai demandar de cuidados mais invasivos e mais específicos, tá? Então, gente, esse paciente ele vai precisar de um suporte nutricional, né? Então, muitas vezes, sulfato ferroso através de via endovenosa, né? A alimentação diferenciada, esse aparato nutricional, ele vai precisar ser reforçado. Então, nós precisamos estar atentos aí à questão das prescrições médicas e nutricionais, tá? Respeitando direitinho porque cada paciente, quando está hospitalizado, ele tem uma necessidade nutricional diferente do outro. Nem sempre as necessidades nutricionais são as mesmas. Então, baseado
na necessidade nutricional dos indivíduos, existem ali as dietas específicas para cada caso. Então, esse paciente, ele provavelmente vai ter uma dieta rica em ferro, rica em vitaminas específicas, então vamos nos atentarmos a essa questão da dieta do paciente, tá? Procurar sempre ofertar líquido a ele, desde que não haja restrição, porque uma vez que se tem líquido, o paciente ele fica hidratado, né? Aumenta o volume de líquido circulante em seu organismo e podemos fazer a manutenção dessa possível hipotensão, tá? Então, podemos ajudar nessa situação. Promover o repouso, como eu disse anteriormente.